Galera, nós vamos continuar nossa saga dos circuitos elétricos, né? Aula passada a gente viu os circuitos em série, hoje nós vamos ver os circuitos em paralelo. E aí eu montei aqui dois circuitos no nosso simuladorzinho de circuito, e parece bagunçado, mas eu vou explicar direitinho cada um deles. Primeiro eu montei um circuito em série, para que a gente possa relembrar da aula passada, e aí a gente vai prosseguir para o nosso circuito em paralelo. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só abrir o microfone e perguntar. De preferência, façam isso, porque às vezes eu não vejo o chat, né? E esse é o diferencial dessas aulas, né, que a gente chama de aulas dialógicas, as aulas onde o aluno pode também interagir, né? Bem diferente daquelas aulas gravadas, aqueles cursinhos em massa que você vai assistir e, quiçá, o professor vai tirar a sua dúvida depois. Então, a gente aqui do Alfa, a gente está fazendo o máximo para que vocês consigam tentar, né, reproduzir esse ambiente de sala de aula, né, no qual você pode levantar a mão e perguntar. Aqui também dá para levantar a mão, vocês sabem, né? Se você clicar nessas reactions, eu acho que vocês conseguem levantar a mão aí. Eu não consigo porque eu sou o host, né? Mas eu acho que vocês conseguem. Ela dá um joinha, mas eu acho que tem levantar a mão também. Olha lá, ó. Iris Helena, raise the hand. Então dá para levantar a mão, sim. Aí, levantando a mão, eu vejo também para fazer a pergunta. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui o nosso kitzinho de montar o circuito. Deixa eu compartilhar daquela maneira que fica melhor. Esqueci. Essa maneira aqui fica melhor de vocês visualizarem. Bom, aqui em cima, não olha por debaixo ainda não. Aqui em cima a gente tem um circuito em série. Aqui ele está aberto, né? Quando o circuito está aberto, não tem nenhuma corrente elétrica passando por ele. Quando eu fecho, ele a gente sabe, né? Aberto não passa nada, fechado, ele passa corrente elétrica. Eu coloquei aqui a corrente elétrica convencional, sai do polo positivo, vai em direção ao polo negativo. Vou pegar aqui um amperímetro para a gente ver a corrente elétrica desse circuito, meio ampere. Por que meio ampere? Porque eu tenho duas lâmpadas de 10 ohms cada em série. E a gente viu na aula passada, né? Deixa eu pegar aqui nossos objetos de anotação aqui. A gente viu a aula passada que quando o circuito é em série, vou colocar aqui meu amperímetro de cá, que quando o circuito é em série, a gente pega a resistência equivalente, né? É simplesmente a soma das resistências. Então, como eu tenho duas resistências de 10 ohms, é só somar e eu vou ter 20 ohms de resistência total do meu circuito. Como a DDP da minha pilha isso aqui vão chamar de DDP total, é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Como a DDP total é de 10 ohms e a minha resistência equivalente é de 10 volts, desculpa, e a resistência equivalente é de 20 ohms, eu vou ter que ter uma corrente, igual ao amperímetro está medindo, de meio ampere. As lâmpadas vão brilhar pouco, né? Porque da mesma forma que a gente viu a aula passada, que eu vou pegar um voltímetro aqui para vocês verem, né? A tensão é dividida, né? Eu tenho 10 volts na pilha, mas cada lâmpada só vai conseguir aproveitar de 5 volts. 5 volts nessa aqui. Se eu pegar nas duas, né, ó, o voltímetro ele mede tudo que está entre os terminais dele. Então, como um terminal está antes da primeira lâmpada e o outro terminal está depois da segunda lâmpada, ele está medindo 10 volts. Mas se eu pegar aqui, ó, o que está entre os terminais do voltímetro? Só uma lâmpada. Então, vai medir 5 volts para essa, 10 volts no total e 5 volts para essa. Tá? Então, as características do circuito em série, só relembrando, a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Posso verificar, ó, em todo o circuito vai valer meio. Porém, a tensão elétrica ela é distribuída entre os receptores. E, deixa eu tirar isso aqui. E os resistores, os receptores, eles são dependentes. Em qualquer lugar que eu abrir esse circuito, ó, todo o circuito para de funcionar.
né? Então, qualquer lugar que eu abrir o circuito, ele para de funcionar. Não é bacana. Só existe uma coisa que você vai querer ligar em série, que é o nosso chamado fusível. Fusível é um dispositivo que você liga em série. Ó, tá vendo? Esse fusível aqui, ele tem uma corrente máxima de 4 amperes. Se a gente... A corrente é 1 ampere só, né? Se a gente conseguir chegar essa corrente acima de 4 amperes, ele vai queimar. Quer ver como que a gente pode fazer uma corrente acima de 4 amperes? Aumentando a DDP da fonte. Ó, 3,99. Não queimou ainda não, né? Pum, queimou. Olha que bacana. Vou ter que trocar ele aqui, né? Liguei ele de novo. Corrente 3,99, tudo funcionando. Corrente igual a 4. Quer ver? Opa. Aqui, ó, corrente igual a 4. Pum, queimou. E quando ele queima, ele desliga o circuito todo. Olha que bacana. Essa é a função do fusível. Ele protege o circuito. Né? Vou ligar ele de novo aqui, ó. Consertar meu fusível. Ih, queimou. Espera aí que eu tenho que diminuir aqui a tensão um pouquinho. Abud, Oi. tá muito embaçado. Por que que tá embaçado? Não É só sei, não para tá dando nem você, pra gente? ver os numerozinhos. Será que a minha conexão tá ruim? Tá embaçado para vocês também, galera? Pra mim tá normal. Pra mim Então tá de boa também. Pra mim é a tava no sua começo, mas já conexão. voltou. Então deve ser Às a vezes minha. as conexões às vezes oscilam, aí fica embaçado mesmo. Pede pro povo desconectar aí do seu Wi-Fi. Então, ó, o fusível, enquanto a corrente não chegar, corrente 3,99, não chegou na corrente máxima. Se a corrente passa disso, ou chega nisso, ele queima. Queimado aqui o fiozinho, tá vendo? Ó? Esse fiozinho aqui ele rompe e protege a lâmpada. Tá? Essa é a única função, é a única coisa que você vai ligar em série na sua vida, são os fusíveis e os disjuntores, que são as chaves de proteção da nossa casa. O resto, a gente vai ligar tudo em paralelo. Olha só por quê. Aqui, dá para você ver uma diferença básica. Eu não vou ficar ligando não, para não ficar esse brilho todo aqui. A diferença básica das lâmpadas ligadas em paralelo, olha só que bacana, é que a corrente elétrica ela sai da pilha. Ó, então vamos seguir a corrente. Sai da pilha e ela chega num ponto. Esse ponto a gente chama ele de nó. Aqui, ó. Isso aqui é um nó do circuito. Nesse nó do circuito, existe uma divisão da corrente. Uma parte da corrente veio para baixo e uma parte da corrente veio para a direita aqui. Essa corrente que veio para baixo, ela vai alimentar essa lâmpada. E a corrente que veio para a direita vai alimentar essa lâmpada. Cada lâmpada está recebendo a sua corrente separadamente. Olha que bacana. Então, existe uma corrente total, vamos chamar de IT. Uma corrente total saindo do meu gerador. E essa corrente total se divide em uma corrente I1 em uma corrente I2. A corrente I1 alimenta essa lâmpada, a corrente I2 alimenta a outra. Só que você vai notar que nunca vai ter um nó só, ou 3 nós, ou 5 nós. Né? Os nós eles têm que aparecer aos pares, né? Porque, tipo assim, se a corrente dividiu aqui, ela vai ter que juntar em outro lugar. Então, aqui eu tenho outro nó. Esse nó de cima é o que a gente chama de um nó de divisão de corrente. Esse nó aqui de baixo, ó, é um nó de junção de corrente. É onde a corrente I1 vai se juntar novamente à corrente I2 e elas vão virar de novo aquela corrente total que volta para o gerador. Acho que eu falei aula passada. A corrente que sai do gerador é sempre igual à corrente que volta para o gerador. Tá? Então, a característica básica do circuito em paralelo, depois vai ter um slidezinho, uma telazinha só com essas características, é que a gente tem uma divisão de corrente. A corrente que sai do gerador, ela se distribui. Ela se distribui nos receptores que estão ligados em... Ah, Rafaela, depois eu corrijo sim, tá? A Rafaela pediu aqui
para corrigir aquela questão que eu deixei. Corrijo. Abud, Oi, bom dia. bom dia. Quando chega o ampere chega nesse nó, ele divide a quantidade de ampere ou ele se mantém igualmente para os dois? Vamos lá, vamos usar o amperímetro para você ver. Qual que é a sua lógica? O que você acha que vai acontecer? Dividir, não sei. Por que você acha que divide? Não, vamos lá. Você pode errar também, não tem problema nenhum. Né, eu gostei de uma live que o Gabriel me passou um dia, o Gabriel Câmara. O cara falou assim na live: a gente não erra, a gente aprende. Então pode aprender também se você falar errado aí. Por que você acha que divide? Vamos supor que tem 20 amperes. Uhum. Se ele passar por dois circuitos, eu creio que ele tem que ser dividido, né? Não vai conseguir passar 20 igualmente para os dois. Exatamente. Sabe por quê? Porque existe a lei da conservação de carga. Né? Então, a carga elétrica não se cria, não se destrói. Né? A mesma quantidade de carga que você tem no universo hoje tinha alguns segundos depois do Big Bang, quando os elétrons foram formados. Então, você não pode ter, por exemplo, aqui, ó, 2 amperes. Eu não posso ter 2 amperes em cada fio também, senão eu vou estar criando 2, né? Então, se eu tenho 2 amperes saindo do gerador, eu vou ter que ter 1 ampere aqui e 1 ampere de cá. Tá vendo? Exatamente o que você falou. Aqui, as correntes, a divisão das correntes, elas são iguais, né? Porque as lâmpadas que eu coloquei são iguais. Mas a gente vai ver depois no exemplo que eu vou dar, que não precisa ser necessariamente assim. Mas sim, isso chama primeira lei de Kirchhoff. Não precisa colocar termos agora. Mas as correntes que chegam em um nó, então, por exemplo, está chegando 2 nesse nó aqui. Elas têm que ser iguais, ela tem que ser igual à corrente que sai do nó. Então, a corrente total é igual à corrente I1 mais a corrente I2. Quem está chegando nesse nó aqui? 1 ampere e 1 ampere. Quem está saindo do nó? 2 amperes. Sempre, a soma das correntes que chegam em um nó, ela vai ser igual à soma das correntes que saem do nó. Aqui no caso está saindo só uma corrente. Tá? Então, por causa da lei da conservação de carga, chegam 2 amperes, divide 1 e 1. Cada corrente vai alimentar essas lâmpadas separadamente. É por isso que essas lâmpadas são independentes. Olha que fantástico. Desliguei uma lâmpada. A outra continua funcionando. O brilho dessa lâmpada não muda também. O brilho é esses raizinhos, né? Olha só, quando eu ligo uma ou desligo, o brilho não muda. Tá vendo? Por isso que elas são lâmpadas em paralelo. Né? O que é em paralelo? Duas retas paralelas não se encontram, como se uma não soubesse da existência da outra. Então, uma lâmpada nem sabe que a outra existe. É lógico que o gerador sabe, vou mostrar por quê. Mas uma lâmpada não depende do funcionamento da outra. Ó. Uma Tá bom. lâmpada é... Oi? Então não precisa colocar fusível nesse caso, porque elas não vão queimar? O Se uma ideal queimar, do outra não vai queimar. fusível... Mas tem que ter um fusível de proteção, depois eu vou colocar aqui para vocês verem. Uma lâmpada não precisa de proteger da outra, porque se uma queimar, a outra não queima. Mas, por exemplo, o que acontece com a corrente do gerador? Ó, vamos colocar aqui 2 amperes, né? Está vindo aqui no gerador. Se eu desligar uma lâmpada, passa a ser 1 ampere só. Por quê? O gerador ele funciona por demanda. Com nada ligado, ele não tem que fornecer nada, 0 amperes. Se eu ligar essa lâmpada de cá, o que ele vai ter que fornecer? 1 ampere para ela. A partir do momento que eu ligar a segunda lâmpada, ele vai passar a fornecer 2 amperes. Quer ver? Por quê? Ele fornece 2 porque tem que vir 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Então, ele acaba fornecendo 2. Entenderam? Se tivesse uma terceira lâmpada aqui, ele ia fornecer um total de 3. A corrente que sai do gerador ela é distribuída entre os receptores ligados nele. Tá? Aí, o que acontece na nossa casa? O que existe na nossa casa? Existe um fusível, na verdade é um disjuntor. Qual que é a diferença de fusível e disjuntor? O fusível, ele queima, você tem que ir lá e substituir ele. Se fosse um disjuntor, ele ia só desarmar. Mas aqui eu não tenho a opção de colocar um disjuntor, então eu vou colocar um fusível. Quer ver? Vamos colocar um fusível aqui. Ah, ficou torto, mas eu dei coisa torta, mas deixa assim. Ó,
Vamos colocar aqui que a corrente máxima desse fusível, ela seja... Arthur, Oi, pode falar, 2,5. Diga. a diferença desse circuito para o em série é que para mim descobrir a corrente elétrica, eu teria que fazer separadamente e do circuito em série eu iria somar as resistências, certo? Sim. Mas você pode também fazer a resistência equivalente do circuito em paralelo e eu vou mostrar para vocês como funciona isso também. Mas vamos pegar as ideias principais do circuito em paralelo aqui conceitualmente primeiro. Tá? Olha só. Se eu descobrir a resistência... desculpa. Pode falar. Se eu descobrir a resistência equivalente, eu posso jogar direto como se fosse para achar a corrente elétrica? Sim, você vai estar achando a corrente elétrica total que sai do gerador. Ah, joia. Certo, obrigada. Só que o cálculo para o circuito em paralelo não é igual ao circuito em série, é diferente. Tá? Então, olha só. Tá vendo que esse fusível aqui, ele está ligado antes do nó? Então, ele está protegendo a corrente elétrica que passa por ele, que é a corrente elétrica do gerador. Se eu desligar isso aqui, ó, a corrente elétrica ali vai diminuir. 1 ampere, beleza. Deixa eu tirar, ele tem resistência, não queria que ele tivesse resistência, mas tá bom. Olha só o que acontece se eu aumentar a tensão. Até ele queimar. Quando ele queimar, ele vai desligar o meu circuito todo, tá vendo? Então, na nossa casa, sabe aquele padrão de energia que tem na nossa casa, com as chavezinhas? Essas chaves, elas impedem que você ligue coisa demais nas tomadas. Porque à medida que você vai ligando mais e mais coisas, a corrente que o gerador fornece vai aumentando. Então, essa chave, depois você vai lá no padrão da sua casa, você vai ver escrito lá 20 amperes, 15 amperes ou 30 amperes, quando é do chuveiro. Ela serve para impedir que o fio, que as coisas na sua rede elétrica queimem. Aí, quando você ligar coisa demais em paralelo, porque à medida que eu vou ligando mais e mais coisas em paralelo, a corrente elétrica do meu circuito vai aumentando, né? Então, eu vou colocar aqui de novo, ó. Desligar aqui. Vamos supor que eu coloque mais uma lâmpada aqui. Vamos bagunçar esse circuito. Não, eu não quero essa lâmpada aqui, eu quero a lâmpada normal. Pera aí. Vamos ligar mais uma lâmpada aqui nesse circuito, para vocês verem como é que funciona. Eu vou deixar essa lâmpada aqui funcionando aqui, ó, sem interruptor, tá? Só para ela ficar mais fácil aqui. Então, ela ligada, aqui, ó, vou ligar o circuito. A corrente elétrica é de 1,3 amperes. Ah, porque eu aumentei aqui, né? Aqui, ó. Corrente elétrica é de 1 ampere. Quando eu ligar essa aqui, 2 amperes. Quando eu ligar essa aqui, 3 amperes. Por quê? Porque o gerador funciona por demanda. Agora, o nó está dividido em 3 correntes. Tá? Aí, vamos supor que eu queira falar assim, não, peraí, se 3 coisas funcionaram ao mesmo tempo na minha cozinha, vai dar merda. Vai derreter a fiação, tem risco de causar incêndio. O que eu posso fazer? Eu posso colocar ali, ó, um fusível que limite a minha corrente. Aí eu venho cá e coloco um fusível nesse ponto aqui, ó, que vai limitar a minha corrente em um certo valor. Vamos supor que eu quero limitar essa corrente máxima em 2,5 amperes. Se eu ligar uma lâmpada só, beleza. Desliguei essa, a outra está ligada, né? Eu vou ligar essa aqui. Agora, se alguém chegar aqui e ligar as 3 lâmpadas ao mesmo tempo, pum, o fusível queima. Para proteger a minha fiação. Então, o fusível é um limitador de corrente. Oi, diga. Então não é melhor colocar um fusível em cada uma das ligações em paralelo? Porque aí não vai queimar tudo. Se o fusível geral queimar. A ideia é que o fusível é como se fosse a bucha de canhão, o cara que vai na frente. Então ele queima. Na hora que ele queima, o que você faz? Você vem cá, tira ele, compra outro e coloca aqui de novo. Porque a hora que você colocar aqui de novo, o circuito volta a funcionar. É o fusível que queima, a lâmpada não vai queimar. Então, por exemplo, eu tenho um computador lá, igual o Felipe Neto comprou hoje um computador, um Mac Pro lá de 20 mil reais, sei lá. Ele vai colocar ele ligado num disjuntor, num fusível. Para caso dê algum problema na rede elétrica, quem vai queimar é o fusível, não é o computador dele. Entendeu? Se eu colocar o fusível aqui, ó,
eu não vou estar limitando a corrente que o gerador fornece. Eu vou estar limitando a corrente que passa por essa lâmpada. Então não faz muito sentido. Eu tenho que colocar o fusível antes, para ele limitar a corrente máxima da minha cozinha, corrente máxima do meu quarto, corrente máxima do banheiro. Então, Entendeu? se o fusível está queimando demais, é melhor comprar um fusível que tenha uma capacidade maior de aguentar, ao invés de comprar o mesmo Sim. fusível. No caso o fusível queima, né? A chave ela desarma. Aí você pode ir lá rearmar ela. Se a chave estiver desarmando toda hora, é melhor você comprar uma chave com um pouquinho mais de amperes. Só que você tem que tomar com cuidado, pedir para um eletricista ir lá olhar para ver se a fiação da sua casa aguenta essa quantidade de corrente. Senão você vai estar fazendo merda. Porque se você colocar um fusível que limita, vamos supor que está 30 e está caindo toda hora. Aí você vai lá e coloca um de 40. Aí você começa a utilizar uma corrente de 35. E o fio foi projetado para 30. Então o fio pode derreter e pode causar incêndio na sua casa. Então antes, você tem que ver se a sua fiação vai aguentar esses 30 amperes. 35 amperes, o que for. Entendeu? Entendi, obrigado. De nada. Então olha só. Vamos passar, entenderam aí o conceito? Qual que é o principal, então? Ah, esqueci de falar uma coisa. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse fusível daqui. Vamos ligar o circuitozinho. Aqui eu coloquei um circuito com 3 lâmpadas, né? Olha só o que acontece com a voltagem, a tensão do meu circuito. A tensão total do meu circuito é 10 volts. Olha quanto que vai ser a tensão nessa lâmpada. 10 volts. A tensão nessa, 10 volts. E a tensão nessa, 10 volts. Apesar da corrente se dividir no circuito em paralelo, a tensão não se divide. A voltagem, a DDP, é a mesma em todos os receptores. Todo mundo vai receber 10 volts, porque cada pessoa está recebendo a sua corrente separadamente. Então é assim, no circuito em série, a tensão é dividida, a corrente não. No circuito em paralelo muda isso. A corrente é dividida, mas a tensão não é. Certo? Então todo mundo está sujeito à mesma tensão no circuito em paralelo. Vamos lá para a telinha que eu separei para vocês. O brilho não muda? A Gisela perguntando assim. Espera aí, deixa eu ver o Vitor aqui perguntando. Abud, minha conexão travou na parte que você disse que os nós têm que ser em pares. É porque um nó divide, o outro nó junta. Né? Então você sempre tem um nó de divisão e um nó de junção. Se um nó dividir em 3, você vai ter que ter nós de junção depois. Porque a corrente não pode ser dividida e cair no nada. Então, um nó tem que dividir e outro nó tem que juntar. Certo? E a Gisela perguntou, por que o brilho não muda? Porque, não, o brilho não muda aqui porque as lâmpadas são todas iguais, tá? Agora, quando eu ligo ou desligo uma lâmpada, o brilho não muda porque elas estão em paralelo. Tá? O brilho é relacionado principalmente à corrente. Vou mostrar aqui para vocês. A corrente que passa pela lâmpada. Então, por exemplo, a corrente que está passando por essa lâmpada é 1 ampere. Quando eu desligo essa lâmpada de cá, ó, a corrente que passa por ela continua sendo 1 ampere. Olha lá. A corrente de uma não depende da corrente da outra. Então, como a corrente elétrica que passa por essa lâmpada aqui não muda, o brilho dela também não vai mudar. A potência dela não vai mudar. Certo? Por isso que a gente fala que é uma ligação em paralelo. Olha essa aqui. Se eu ligar as duas, continua passando 1 ampere por ela. Uma lâmpada não depende em nada da outra. Elas são independentes. Certo, Gisele? Então aqui, ó. Circuitos em paralelo. Principais características. Mais de um gerador, mais de um receptor ligado de forma independente. Cada uma tem a sua ligação a um gerador ou conjunto de geradores. Pode ser mais de um gerador, aí você faz somas DDPs desses geradores. A tensão é a mesma em todo o circuito, mostrei para vocês, né? Então, se eu tiver aqui uma tensão U, todo mundo vai receber a mesma tensão quando eu ligar em paralelo. Vou mostrar como a gente vai ligar essas 3 lâmpadas em paralelo. A corrente total do gerador é distribuída nos receptores. E a resistência equivalente do circuito, aí eu vou mostrar também por que é isso, é igual à soma dos inversos das resistências de cada receptor. Inverso, tá? O inverso de 2 é meio.
O inverso de 3 é 1/3. Não confundir com o oposto, tá? Ô, Abud, Diga. deixa eu te perguntar um negócio. Na aula de quinta-feira, o Humberto estava falando sobre isso que você tá dando, né? Aí ele falou sobre o negócio do chuveiro, que o chuveiro é dividido em duas partes, a da resistência e a da potência. Aí ele falou um negócio, que é o que você falou semana passada, que na resistência, quanto maior a resistência, maior vai ser a potência e o aquecimento maior. Só que na parte da potência é o contrário. Por que isso acontece? Não. Isso é no circuito em série. Aí você lembra que eu falei? No circuito em série, quando a resistência é maior, a potência é maior. Aqui no circuito em paralelo, troca. Porque no circuito em paralelo, como está todo mundo sujeito à mesma tensão, aquele cara que tiver a menor resistência vai ter a maior corrente. E, consequentemente, a maior potência. Já já eu vou te mostrar isso com números, mas você vai entender bonitinho. Então no dentro circuito do em paralelo. chuveiro, tem O circuito chuveiro está ligado em paralelo. Ah, tá. Então, quanto Entendi. menor a resistência dele, maior vai ser a corrente. Consequentemente, maior a potência. Entendi. Obrigada, Vitor. De nada. Então, aqui, ó, a corrente que o meu gerador fornece, ela chega até aqui, ó. Aqui vai aparecer um nó porque eu tenho que ligar esses carinhos. Então, vou colocar assim, ó. A corrente que sai do gerador, que é a corrente total, ela é a mesma que sai e a mesma que volta, porque a gente tem lei da conservação de carga. Então, eu vou ligar primeiro essa lâmpada aqui em paralelo. Vou ligar ela de rosa. Então, ela vai brilhar rosa. Vou ligar ela. Um fio tem que vir do lado dela, outro fio tem que vir embaixo dela. Vou colocar o fio rosa para ficar mais fácil de visualizar. Então, a corrente que vai vir para ela, eu vou chamar de I1, que é a nossa corrente rosa. Eu vou ligar a outra lâmpada, vou ligar ela de verde, vai ser a nossa lâmpada verde. Eu tenho que ligar ela em paralelo, né? Então eu vou pegar aqui, ó, nesse nó de divisão, um fio do lado e um fio embaixo. Espera aí que eu vou melhorar esse fio rosa aqui para dar para ligar tudo assim, mais bonitinho. Agora o fio verde. Um fio embaixo. Aqui. Então vai vir para ela uma lâmpada, uma corrente I2, que vai alimentar essa lâmpada verde. E a outra lâmpada eu vou colocar de vermelho. Ela vai brilhar vermelha. É a nossa lâmpada que vai receber a corrente vermelha, só para diferenciar aqui. Um fio do lado, um fio embaixo. Então ela recebe a corrente I3. Tá vendo? A corrente total que sai do gerador, ela se divide em 3 correntes. A corrente rosa, que vai, vamos chamar isso aqui, que vai alimentar essa lâmpada, eu vou chamar ela de lâmpada com resistência R1. A lâmpada verde é alimentada por uma corrente que vai alimentar ela, chamada de lâmpada de resistência R2. E a lâmpada vermelha com resistência R3, alimentada pela corrente I3. Esse nó aqui, ele é um nó de divisão, igual eu falei ali, Vitor. Ele divide essas correntes em 3. A corrente total, então, ela é a soma da corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente I3. E esse nó aqui é um nó de junção. A corrente I1 ela volta até esse nó, a corrente I2 também e a corrente I3 também. Então, I1 mais I2 mais I3 é igual à corrente total. Tá bom? Então, por isso que eu falei, eles aparecem sempre. Tem um nó de divisão, tem que ter um nó de junção também, pelo menos um. Aí vamos aplicar a primeira lei de Ohm. A DDP total do meu circuito é igual à resistência total, que a gente pode chamar de resistência total ou equivalente, vezes a corrente total do meu circuito. Se eu quiser calcular, então, a resistência total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o I dividindo, né? R vezes I. Então, eu vou passar o I dividindo, vai ficar U sobre I. Não é isso? Abud,
Oi, diga. Vamos fazer o contrário. Pode falar. Entender por que que, tipo assim, se a corrente total ela vai permanecer a mesma, por Não, que ela que não permanece a mesma, não. Ela depende do que está ligado nela. Quer ver? Ah, é porque eu Vamos ia... voltar lá no nosso circuito, ó. Vamos voltar lá no nosso circuito. Quer ver? Isso é um erro clássico que os alunos têm, de achar que a corrente total ela permanece a mesma. Ela funciona com demanda. Quer ver? Ó, a corrente total é essa aqui, né? Só tem uma lâmpada ligada, então ela vale 1 ampere. Se eu ligar a segunda lâmpada, ela vai valer 2. Se eu ligar a terceira lâmpada, ela vai valer 3. Então ela não é a mesma, não. Ela muda. Ela muda de acordo com as coisas que estão ligadas nela. Certo? entendi. Oi. Se a corrente não é a mesma, o fusível só vai queimar se quando tudo que tiver ligado no sistema tiver, tipo assim... Ultrapassando a corrente do fusível. É. Isso mesmo. Exatamente. Ah, entendi, então. Obrigada. De nada. Então, gente, cuidado com isso aí. Às vezes os professores falam isso e o aluno entende errado. Tá? A corrente não é a mesma. A corrente depende. Ela funciona por demanda. O gerador está fornecendo para um carinho, para 2 carinhos. Aí a corrente vai mudando. Diga. Você falou que em circuito paralelo a tensão será a mesma nas lâmpadas, certo? Isso. Mas ela será a mesma porque aumentou a corrente elétrica? Não, a tensão é a mesma porque a tensão é a diferença de potencial elétrico, né? Como tudo está ligado no mesmo ponto, a diferença de potencial elétrico entre vamos chamar isso aqui de nó A e esse aqui de nó B, ela é a diferença de potencial é a diferença de energia por carga que a corrente carrega aqui, entre esse ponto e esse ponto. Então, a lâmpada R1 está ligada no ponto A e no ponto B. A lâmpada 2 está ligada também no ponto A. Vou dar um exemplo aqui. Quer ver? Imagina que isso aqui fosse uma diferença... Vou salvar isso aqui e vou abrir uma outra tela. Imagina que fosse um morro assim, ó. Tá? Você tem uma diferença de altura. É mais fácil de pensar assim. Só que então essa diferença de altura é, sei lá, 10 metros. Só que você tem 3 caminhos para descer esse morro. Você tem esse caminho aqui, 1. Você pode descer por outro caminho, 2. Você pode descer por outro caminho, 3. A diferença de altura vai ser a mesma, não vai? 10 metros. Então, a diferença de potencial é a mesma. Mesmo que você caminhe por um caminho mais íngreme ou um caminho menos íngreme. A diferença de potencial é a mesma. Então, voltando lá no nosso circuito, quer ver? Não, é esse. Aqui, ó, voltando nesse circuito. A diferença de potencial é a mesma porque entre o ponto A e o ponto B, eu tenho que ter, vamos supor, se essa pilha fosse de 10 volts, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu teria que ter 10 volts, independentemente de por onde que eu percorrer o meu circuito. Como cada lâmpada está recebendo a sua corrente, a relação entre resistência e corrente delas vai ser sempre a mesma. Não é o caso do circuito em série, onde a corrente é a mesma, então cada lâmpada tem que pegar um pouquinho da voltagem. A lâmpada me dá 10 volts, aí ela vai distribuindo numa corrente só, cada lâmpada pega uma parte para si. Aqui, a corrente se divide, então cada lâmpada pode usufruir dos mesmos 10 volts, se fosse 10 volts. Então aqui seria 10 volts, aqui também, porque cada corrente está levando a energia separadamente para cada lâmpada. Entendeu? Sim ou não? Mais ou menos, porque estou pensando aqui, se a corrente elétrica dele é de 10, e ele Não, vai ser a corrente dividido não é em 10, 3... É a não, voltagem que é VDP. 10. Tá, mas vamos imaginar Eu vou que... te mostrar com números daqui a pouquinho, você vai ver que faz sentido. Tá? Olha só, então a corrente vai ser ADDP dividido pela resistência, de acordo com a primeira lei de Ohm. Então vamos aqui na fórmula de cima. ADDP total. DDP total, então, a corrente total, desculpa. A corrente total é ADDP total
dividido pela resistência total, I1. I é igual a U sobre R. O que é I1? I1 é a DDP1 dividido pela resistência 1. O que é I2? É a DDP2 dividido pela resistência 2. O que é I3? É a DDP3 dividido pela resistência 3. Como as DDPs são todas iguais, a tensão é a mesma em todo o circuito, elas são o mesmo valor, eu posso cortar. Vai sobrar um para cá, um para cá, um para cá e um para cá. Por isso que a resistência total, ela é a soma dos inversos, olha só. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante. Não é igual a resistência em série, né? Quando é em paralelo, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Fazer a soma dos inversos, tá? Então, é só para provar. Quando a gente tem 2 resistores, aqui eu coloquei para 3, né? Então, para 2, vou até colocar igual documento, 2, grifar o 2, porque tem aluno que tenta fazer isso com 3. Para 2 resistores, a resistência total, ou equivalente, é o produto deles dividido pela soma. Não funciona com 3. Tá? Se você tiver 3, você pode fazer 2 primeiro, pegar o resultado e fazer com o terceiro. Mas essa fórmula aqui de baixo só funciona de 2 em 2. Eu vou dar exemplo para vocês aqui. Coloquei ali um circuitozinho com 2 resistores em paralelo para mostrar essas continhas aqui. Beleza? Olha só, isso aqui eu vou colocar no Classroom para vocês copiarem depois. Vamos dar exemplos numéricos aqui. Abud, Oi, pode falar. quando você fala resistor, é a mesma coisa que receptor? O resistor é um tipo de receptor, né? Ah, tá, beleza. Eu estou falando resistor, mas é um receptor. E esse receptor tem uma certa resistência. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho 2 resistores, receptores com resistência 10 e 20 ohms. Se eu quisesse, calcule a resistência equivalente, a corrente total e as potências para cada receptor abaixo. Vamos calcular a resistência equivalente. Como aqui são 2, eu posso fazer... e está em paralelo, né? Como é que eu sei que está em paralelo? Tem um nó aqui e um nó aqui. Como que eu, Túlio Abud, identifico um nó de maneira mais fácil? Nessas quininhas ou em qualquer ponto que você acha que é um nó, você faz um pontinho. Se desse pontinho que você desenhou saírem pelo menos 3 linhas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, ele é um nó. Isso aqui é um nó? Não, só sai 2 linhas do pontinho que eu fiz. Isso aqui é um nó? Não, só sai 2 linhas. Então, isso aqui é um nó e esse também é um nó. A corrente que sai do meu gerador, que é a corrente total, ela se divide aqui nessa lâmpadazinha verde. Vamos chamar de I1. E se divide ali nessa lâmpadazinha rosa. Ela vem para cá, né? E passa pela lâmpadazinha rosa. I2. Tá? Então, por isso que eu sei que isso aqui é um circuito em paralelo, porque ele tem a presença de nós e nós que dividem a corrente. Lembrando que a corrente que volta para o gerador, né, a corrente que saiu, é sempre igual à corrente que voltou para o gerador. Vamos calcular a resistência equivalente, então. Eu sei que eu posso fazer assim. 10 vezes 20, dividido por 10 mais 20, porque eu acabei de identificar que esse circuito é em paralelo. 10 vezes 20 dá 200. 10 mais 20 dá 30. Cota um zero de cima, um zero de baixo. Vai dar 6,67 ohms. Mas e se eu quisesse fazer com a outra continha? Poderia? Poderia. Você faz assim. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Esse método aqui ele é bom quando tem vários resistores. Com 2, você está fazendo conta a mais. Mas vamos fazer. Como é que resolve isso aqui? 1 sobre a resistência equivalente é igual a MMC entre 10 e 20. 20 dividido por 10 é 2. Vezes 1 é 2.
20 dividido por 20 é 1, vezes 1, 1. Então, continuando aqui, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 vinteavos. Multiplicando cruzado, 3 vezes a resistência equivalente igual a 20. Passa o 3 dividindo, né? Porque ele está multiplicando a resistência equivalente. Vai ficar que a resistência equivalente é igual a 20 terços, que é a mesma coisa, 6,67. Ou seja, o método de cima é infinitamente melhor. Ah, mas se eu tiver 3, aí você faz 2 primeiro, pega o resultado e faz com o terceiro. Tá? Então eu sei que a resistência equivalente do meu circuito aqui, eu poderia substituir esses dois resistores por esses dois receptores por um único receptor de 6,67, que eu teria as mesmas características elétricas nesse circuito. Beleza, resistência equivalente está calculada. Como que eu calculo a corrente total? Corrente total eu vou usar esse valor. A DDP total é igual à resistência total, ou equivalente, multiplicando a corrente total. 12 é igual a 6,67 vezes a corrente total. Passa dividindo, 12 por 6,67 é igual à corrente total. A corrente total, então, vai ser... Vou roubar aqui um pouquinho, porque eu estou com preguiça de fazer conta de cabeça. 12 dividido por 6,67. 1,8 aproximadamente, tá? 1,8 amperes. Como que vai ser essa divisão de corrente, então? E aí, quem tinha perguntado para mim? Desculpa que eu esqueci quem perguntou sobre a divisão das correntes. Felipe. Felipe, olha só. Aqui está saindo 1,8 amperes, né? Olha só. Vai vir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Já como que eu descubro isso aqui? Vamos chamar essa aqui de lâmpada 1 e essa aqui de lâmpada 2. A DDP na lâmpada 1 é igual à resistência 1 vezes a corrente que passa por ela, I1. Você vai ver que tem que ser 12. Olha só. 12 é igual a 10 vezes I1. Passo 10 dividindo. Então, quer dizer que a corrente I1 vale 1,2 amperes. Se a DDP aqui também for 12 volts, I2, né? Vou chegar aqui para o lado um pouquinho. Aqui, I2. U igual a R2 vezes I2. Tem que ser 12 para que a divisão de corrente, para que a lei de conservação de carga funcione. Olha só, ali é 20, né? 20 vezes I2. Passa dividindo. I2 vai ser quanto? 12 por 20 dá 0,6 amperes. Então eu tenho 0,6 amperes passando em uma lâmpada. Aqui. Quanto que é 0,6 vezes 20? 12. E 1,2 amperes passando por aqui. 1,2 vezes 10 dá 12. Então, a corrente total ela chega no nó, divide uma parte para um resistor, uma parte para outro resistor, de maneira a manter o que constante? A DDP. Então, a DDP do meu circuito ela é constante porque a corrente se divide igualmente para manter essa DDP constante. Tá? É uma característica básica do circuito em paralelo. E dessa forma, quem tinha perguntado sobre o brilho, os brilhos dela vão ser diferentes. Quando vou te perguntar assim, onde vai brilhar mais? Que é, no caso, a potência. Né? Vamos calcular as potências aqui de cada lâmpada para vocês verem. As potências vão ser diferentes. Por quê? Porque agora as correntes que atravessam elas são diferentes. Vou deixar aqui pequenininho da resistência equivalente. Né? A gente tem um brilho maior sempre onde a potência for maior. Então, olha só. Como é que calcula a potência dessa lâmpada aqui?
Lembrando que ela está sujeita a 12 volts e essa aqui também sujeita a 12 volts, né? A DDP é igual em todas. Eu posso calcular a potência fazendo U vezes I, U ao quadrado sobre R, ou R vezes I ao quadrado, tanto faz. Por exemplo, a potência dessa aqui, da lâmpada 1, P1, posso fazer 12, que é a DDP, vezes a corrente, que é 1,2. A potência P1 vai ser 14,4 watts. Se eu quiser calcular a potência P2, eu faço U, que é 12, vezes a corrente, que é 0,6. A potência P2 vai ser igual a 7,2 watts. Aí quem tinha me perguntado sobre a relação da potência e da resistência. Olha aqui, essa resistência é menor e ela tem uma potência maior. Por quê? Porque com a queda da resistência aparece um aumento, lembra da primeira lei de Ohm? Com uma queda da resistência aparece um aumento da corrente. E o aumento da corrente faz com que a lâmpada receba mais energia. Sempre que te perguntar qual brilha mais, qual consome mais energia, né, se ficarem ao mesmo tempo ligados, onde tem a potência maior, a primeira coisa que você vai olhar é para a corrente. Olhou para a corrente, onde tiver a corrente maior, vai ter a maior potência. Dúvidas? Felipe, você entendeu agora? Se não tiver entendido, pode falar. Não, entendi sim. É que agora deu para entender com os números que eu achava que o 1,8, por exemplo, amperes, ia ser só apenas dividido por 2. Não, ele divide de acordo com a resistência. Não, agora eu entendi o porquê. Essa divisão de corrente, ela é inversamente proporcional à resistência. Vai ter exercício que eu vou usar essa relação depois para a gente trabalhar. Tá? E Rafa, desculpa, não deu tempo da gente resolver. Inclusive, eu vou deixar mais um exercício. Eu vou resolver eles depois e coloco no grupo para vocês. Eu vou deixar mais um dever de casa aqui, que é fazer a mesma coisa com isso. Oi, pode falar. Se você puder deixar uma listinha com a gente, se não for pedir muito. Lista de exercício? Põe sim. Com certeza. Oi, pode falar. Naquele exemplo 1, se eu tirasse uma das lâmpadas... Vamos ver lá o exemplo. Tá. A corrente que sairia do gerador iria mudar e a tensão ia continuar a 12 volts. Isso. Vamos supor que você apaga essa lâmpada aqui, ó. Você chegou aqui e apagou essa lâmpada de cá. Deixa eu só mexer aqui, ó. Tirei essa parte do circuito aqui. O que vai acontecer? Essa corrente ali, ó, ela vai mudar. Porque agora o gerador não precisa fornecer corrente para cá mais. Ela vai mudar, ela vai passar a ser 1,2 só. Porque ela precisa fornecer só para essa lâmpada. Se eu voltar com aquela lâmpada, ela volta a ser 1,8. Porque certo? aí a tensão se mantém, né? A tensão é sempre 12 volts, sempre a mesma. Em tudo que estiver ligado em paralelo, a tensão é sempre a mesma. Não, tranquilo. Obrigada. Tá bom? Eu vou passar uma listinha de exercícios para vocês também. Bud, você poderia repetir só o que a colega falou sobre a diferença de circuito em série e paralelo em relação à potência? Quando a gente tem um circuito em série, a maior potência vai ser onde houver a maior resistência. No circuito em paralelo, isso muda. A maior potência vai ser onde houver a menor resistência. Tá? Okay, então é o contrário. Obrigado. Gabriel, a corrente ela vai ser proporcional à resistência, inversamente proporcional à resistência, sempre. E não proporcional, é inversamente proporcional. Onde houver a menor resistência, sempre vai haver a maior corrente. Mais dúvidas? Estou aqui para isso. Não? Então, vou deixar a gravação para vocês daqui a pouquinho. Vou separar uma lista de exercícios para vocês. Pode ser que tenha exercício que eu não expliquei ainda, a dinâmica dele, de como resolver, mas a gente vai, sempre essas aulas, a gente vai partindo do básico e indo até o mais avançado sempre, tá bom?
Então, tchau para vocês, galera. Um abraço. Abud, Até mais. Oi, pode falar. se possível, manda com gabarito, às vezes já com alguma resolução. Por favor. Essas listas que eu tenho prontas, que eu vou mandar para vocês, elas não têm resolução, não. Elas têm um gabarito, tá? Mas a maioria são exercícios de vestibular. Então, se você pegar o enunciado delas e copiar e colar no Google, você vai achar a resolução. Caso você não entenda a resolução, me manda ela no privado, no WhatsApp, tal, que eu resolvo ela de uma maneira diferente para vocês. Tá bom? Vai mandar a lista hoje, Abud? Vou sim. Tá bom, obrigada. Laura, você quer saber o quê? Não entendi. Também quero saber. Alguém perguntou se maior corrente necessariamente maior potência. Sim, a corrente é o que mais importa para a potência. Tipo assim, é um nível. O que você olha primeiro? Corrente. Onde houver a maior corrente, vai ter a maior potência. Segundo lugar, resistência. Se a corrente for igual, aí você olha a resistência. Onde a resistência for maior, maior potência. Mas o primeiro que você olha é a corrente. Você só vai olhar a resistência se a corrente for igual. Tá bom? Tchau para vocês. Vai lá tomar água, gente. Vai lá descansar um pouquinho. Até a próxima aula de vocês. Tchau, gente. Até mais.